Recuperar a criança interior é uma experiência do tipo Zen. As crianças são mestres Zen por natureza. Seu mundo é novo em folha em cada momento da existência. Para a criança não ferida, a maravilha é natural. A vida é um mistério a ser vivido. A volta ao lar é a restauração do que é natural. Não é uma recuperação grandiosa ou dramática, é simplesmente a vida como ela deve ser. Seja bem-vindo à parte 2 do livro Volta ao Lar. Começamos nossa jornada na parte 1 do resumo, resgatando essa criança que um dia se sentiu ferida. Se você ainda não viu a parte 1, volte e assista para que tenha maior aproveitamento desse resumo. O link está na descrição desse vídeo. Agora pegue o seu café e vamos juntos de volta ao lar. A recuperação da criança interior envolve a regressão através dos estágios de desenvolvimento e a procura de tudo que não foi terminado. Imagina que está para encontrar uma criança maravilhosa que acaba de nascer. Você pode estar presente como um adulto sensato e amoroso para ajudar a criança a vir ao mundo. Pode estar presente ao seu nascimento, ao tempo em que começou a engatinhar e a andar, quando aprendeu a falar. Sua criança vai precisar do seu apoio enquanto ela lamenta suas perdas. O primeiro passo, muito importante, consiste em ajudar a criança a lamentar a negligência no atendimento das suas exigências de dependência. A maior parte das contaminações é resultado de exigências não atendidas e não resolvidas, porque jamais foram lamentadas. As emoções que deviam ter sido expressas e que jamais foram. Atender às necessidades no tempo certo e na sequência correta é o caminho natural do desenvolvimento. Privado disso, você se torna um adulto com uma criança ferida no seu íntimo, clamando pelo atendimento dessas necessidades naturais. E a criança pede chorando que elas sejam atendidas como as necessidades de uma criança. Esse é o único meio que ela conhece. Isso significa deixar que a sua vida seja dirigida por uma criança imatura e emocionalmente faminta. Para compreender o impacto desse processo, examine a sua rotina diária e procure visualizar o que seria a sua vida controlada por uma criança de 3 anos. Esse cenário pode ajudá-lo a ver o quanto a criança ferida que vive em você pode complicar a sua vida. A infância consiste em 4 estágios principais de desenvolvimento. Dentro dos estágios, vamos ter 4 forças básicas do ego, como componentes necessários a uma infância saudável. São esperança, força de vontade, propósito e competência. A esperança é produto da superioridade do sentimento de confiança nos pais e responsáveis, sobre a desconfiança. A força de vontade aparece quando a criança que está aprendendo a andar, na tentativa de se separar e nascer psicologicamente, adquire uma noção de autonomia mais forte do que a de vergonha ou de dúvida. O propósito nasce quando a criança em idade pré-escolar adquire uma noção de iniciativa mais forte do que a de culpa. A competência é criada quando a criança em idade escolar desenvolve a noção de indústria mais forte do que a de inferioridade. Quando essas 3 forças do ego estão presentes, temos à nossa disposição 4 poderes básicos: o poder de ser, o poder de fazer,
o poder da identidade e o poder de possuir as habilidades básicas para a sobrevivência. Os primeiros estágios da infância são os alicerces da vida adulta. Recuperar a infância é um processo doloroso, porque temos de lamentar os nossos ferimentos. A boa notícia é que podemos fazer isso. O trabalho de lamentar a perda é o sofrimento real, que tentamos evitar por meio das nossas neuroses. Jung disse muito bem: todas as neuroses são substitutos para o sofrimento real. O trabalho de lamentar as perdas e ferimentos, chamando o trabalho de dor original, exige que experimentemos novamente o que não podemos experimentar quando perdemos os nossos pais, nossa infância e, acima de tudo, nossa noção de eu sou. O ferimento espiritual pode ser curado, mas isso tem que ser feito lamentando a perda, o que é doloroso. Um ego fortemente integrado nos dá a sensação de confiança e de controle. A recuperação e a defesa da criança interior ferida permite que realizemos a cura e a integração do ego. Uma vez integrado, o ego torna-se a fonte da força que permite o conhecimento da criança maravilha, nosso ego essencial. Por mais paradoxal que pareça, nosso ego precisa ser bastante forte para abandonar a atitude extremamente defensiva e de controle exagerado. Precisamos de um ego forte para transcender o ego. Um exemplo simples: o ego é como um foguete lançador que nos põe em órbita. Nossa alma, então, assume o controle, operando na expansão limitada do espaço exterior. O relacionamento da criança maravilha, alma, com a criança ferida, ego, deve ser curado antes que possamos entrar em contato com o nosso eu essencial. Uma vez feito o trabalho do ego, o trabalho da dor original ou do sofrimento legítimo, estamos prontos para a realização do eu. Na verdade, é a criança maravilha quem nos motiva a fazer o trabalho do nosso ego. A criança ferida não pode realizar o trabalho de recuperação, uma vez que está muito ocupada com a própria defesa e sobrevivência. Quando a vida toda é uma dor de dente crônica, não se pode transcender essa dor para ver que existem campos mais verdes. Uma vez que a criança maravilha é o eu autêntico, ela está sempre nos incitando à realização do eu, mesmo quando o ego está fechado e atento apenas aos problemas da sobrevivência. Quando sentimos a conexão com a nossa criança maravilha, começamos a ver toda a nossa vida com uma perspectiva mais ampla. A criança maravilha não precisa mais se esconder atrás das defesas do ego para sobreviver. A criança maravilha não é um eu melhor, é um eu diferente com uma visão muito mais ampla. A reformulação da minha vida com a minha criança maravilha ajudou-me a ver que tudo na minha infância preparou-me para ser o que eu estou fazendo agora. O propósito que encontrei na meditação foi o que eu estou aqui para ser eu mesmo. Proclamar minha liberdade humana e ajudar os outros a fazer o mesmo. Tendo como guia minha criança maravilha, posso ver agora que toda a minha vida é perfeita. Minha família disfuncional, meu pai alcoólatra, minha mãe codependente, minha pobreza. Tudo foi perfeito. Era exatamente o que eu precisava viver para fazer o que estou fazendo agora. Sem a minha infância, jamais teria feito a série para a televisão sobre famílias disfuncionais.
Não teria escrito livros sobre a vergonha e sobre famílias dominadas pela vergonha. E certamente não estaria escrevendo esse livro sobre a volta ao lar, que nos exorta e recupera a defender a nossa criança interior ferida. A criança maravilha nos incita à expansão contínua. Ela nos chama para mais e mais vida. Ela diz que a vida é crescer, que ser humano é superar, comprometer-se com a vida como crescimento e vitória, é estar disposto a aceitar o sofrimento, o risco e a dor. Quando nos comprometemos com o processo de crescimento, vemos que precisamos que nossa criança ferida nos informe sobre a existência da criança maravilha. Nossa criança maravilha resistiu e ainda resiste. Ela é aquele que é indestrutível. Seja qual for a sua crença religiosa, você não pode entrar em contato com a sua criança maravilha sem o sentimento da existência de algo maior do que você. Podemos ver que a noite vem depois do dia e as estações são previsíveis e regulares. Existe o cosmos, existe sem dúvida uma ordem evidente. A Terra é uma parte infinitesimal das infinitas extensões galácticas. Não podemos deixar de admirar a maravilha disso tudo. A criança maravilha é naturalmente religiosa, é infantil e acredita com uma fé inabalável em algo maior do que o eu. A alma poética da criança maravilha toca o próprio coração do ser. Sua criança maravilha é a parte de você que processa de modo humano aquele poder que mais nos assemelha a Deus, a regeneração criativa. Quando estamos em contato com essa nossa parte, temos o poder criativo à nossa disposição. A maioria das pessoas não tem ideia da existência do seu poder criativo, porque está congelada na dor da sua criança ferida. A maior parte da humanidade leva uma vida de desespero silencioso. Uma vez realizado o trabalho de recuperação e de defesa, a criança maravilha anseia pela regeneração criativa. Muitos de nós passamos a infância em um lugar estranho. Fomos subjugados pelas forças que nos rodeavam. Sobrevivemos graças aos nossos instintos elementares. Tivemos de criar eus falsos para sermos importantes. Estamos perdidos, não sabíamos quem éramos. Recuperando e defendendo a criança maravilha, você pode agora deixar brilhar sua própria luz. Jung disse: a criança é aquela que traz a luz, que ilumina as trevas e leva a luz na sua frente. Há várias maneiras de renovar o contato com o arquétipo da nossa criança maravilha. Ouvir as histórias das nossas vidas é um dos meios para encontrar a força profunda da criança maravilha. Quando ouvimos a história das outras pessoas, também ajuda nosso encontro com a criança maravilha. O que acontece é que saímos da solidão da nossa infância. Nossa história começa a parecer mais comum. Um dos nossos maiores sofrimentos da infância e da adolescência era a terrível sensação de solidão, porque pensávamos que ninguém mais tinha sofrido as dores da nossa infância. A maioria era de famílias que adotavam a norma do não falar. Assim, não tínhamos ninguém a quem contar a nossa história. Há um processo de cura que vem da universalidade das nossas vidas de criança. De um modo ou de outro, somos todos crianças no exílio. Segundo Jung, os arquétipos são a parte do nosso subconsciente coletivo. Sendo assim, não podem ser conhecidos diretamente. Por isso, temos de aprender a reconhecer as pistas que marcam a emergência da criança arquétipo.
As histórias que ouvimos tocam as profundezas do nosso arquétipo. Outro modo pelo qual a sua criança maravilha, arquétipo, pode nos levar à mudança regenerativa e criativa é através de uma espécie de emergência energética. A emergência energética pode ser um sentimento muito forte ou difuso. Manifesta-se como uma atração emocional muito forte, por alguma coisa ou por alguém. Ou pode aparecer como uma forte sensação física que mascara o sentimento reprimido. Alguns exemplos podem ajudar. Certa vez, trabalhei com um advogado chamado Norman. Ele era detalhista e tinha um conhecimento espantoso da lei. Era um dos sócios principais em uma firma de advocacia fundada por seu pai. Os outros advogados sempre recorriam aos seus conhecimentos. Ele, às vezes, passava horas ajudando os colegas no preparo e andamento dos casos que trabalhavam. Norman raramente recebia crédito por essa ajuda. Quando fiz uma pergunta a esse respeito, ele deu de ombros, dizendo que isso ajudava a fortalecer toda a firma. Certo dia, Norman contou que quando acordou de um sonho, sentiu uma profunda tristeza que persistiu durante 6 dias. Às vezes, no período seguinte ao sonho, Norman soluçava durante quase 1 hora. Essa energia emocional era completamente estranha ao seu estilo de vida bastante estoico. Perguntei sobre o sonho e ele disse que se tratava da morte de vários animais, incluindo cães e gatos. Isso detonou a lembrança há muito tempo esquecida do seu brinquedo favorito quando era pequeno. Norman era um veterinário que cuidava de cães e gatos. Norman lembrou que quando era pequeno queria ser veterinário, mas o pai zombou da ideia. O fato é que a tendência de Norman para os detalhes legais era um meio de encobrir a sua tristeza pela perda da verdadeira vocação. Era uma tristeza tão profunda que Norman nunca se permitia qualquer sentimento de tristeza. O sonho libertou a profunda energia do arquétipo, chamando Norman para entrar em contato com o pedido insistente de sua criança interior, por mudança e transformação. Norman era um homem de posses. Eu o ajudei a ouvir o pedido insistente da sua criança maravilha, ao entrar para a faculdade de veterinária e abrir a sua própria clínica. Norman tinha 36 anos quando teve o sonho. Agora, 10 anos depois, ele vive feliz, cuidando dos animais. O sonho libertou uma forte tristeza emocional. Essa emergência energética o levou a ouvir a voz da sua criança maravilha. Essa mudança regenerativa exigiu muita coragem. O pai de Norman ficou furioso. Os colegas pensaram que ele tinha enlouquecido. A velha ordem ficou em pé de guerra para enfrentar a emergência da energia da criança maravilha. O pai me chamou de charlatão, insistindo em dizer que Norman estava deprimido e precisava de medicação e de hospitalização. Todos os padrões do arquétipo estavam presentes. A criança que queria curar na ordem natural o seu verdadeiro eu, chamando-o para aquela carreira. A oposição constante da velha ordem, os anos de sofrimento na caverna da sua tristeza, os anos de luta para encontrar o verdadeiro eu. Finalmente, a criança se libertou. E Norman deixou que a sua energia o levasse à transformação criativa. A emergência energética pode ocorrer também em resposta a uma ocorrência traumática. Você se divorcia, perde um amigo, é despedido e a energia da mudança o chama para a regeneração e a nova vida. Vi isso acontecer muitas vezes, quando os meus clientes resolviam terminar casamentos muito infelizes.
Geralmente as mulheres muito maltratadas, quando reuniam a coragem para deixar os agressores, descobriam, dentro de poucos anos, que as suas vidas tinham sido transformadas de um modo que elas nunca poderiam nem sonhar antes. Não conheço nenhuma fórmula para predizer quando a pessoa vai ser vencida por uma ocorrência traumática ou quando vai ser energizada e transformada por ela. Posso dizer simplesmente que todos nós devemos saber que o trauma tem um potencial duplo. Pode ser o catalisador de uma mudança criativa ou a causa da autodestruição. Depende da nossa coragem para aceitar a dor não resolvida, reprimida por ocasião do trauma, e do significado que vamos dar a ela. Muitos de nós, de famílias disfuncionais, passamos uma grande parte da vida reciclando as contaminações das nossas crianças feridas. Vivemos defensivamente, tão casados com os nossos mitos ilusórios que não temos ideia do que há boas notícias dentro de nós. A boa notícia de que somos todos criativos. Isso é evidente até mesmo nas nossas adaptações neuróticas. Cada um de nós tem uma criança maravilha com potencial criativo. Isso não se aplica só aos grandes pintores e músicos. Nossa vida pode ser a nossa obra de arte. A mãe pode ser a única e criativa, sendo mãe de um modo que nenhuma outra mãe foi até agora. O mesmo se aplica a qualquer outra carreira ou papel da vida. Cada um de nós é chamado para ser único e inimitável. Se você começar a procurar a sua criatividade, pode encontrar vestígios dela em alguma experiência da sua infância. O adulto criança deve compreender que cada elemento da sua vida é importante para compor a história única que é ele mesmo. A contaminação codependente nos afasta do nosso eu sou único e deixa de acreditar que somos importantes. Estou dizendo que cada elemento da nossa vida é especial e único. Nunca houve outro você. Podemos voltar milhões de anos no tempo e jamais encontraremos alguém igual a você. Confie na qualidade especial do seu eu único. Aprenda a acreditar que as suas lembranças são importantes. Criar a sua própria vida exige coragem para arriscar novos modos de ser. A criatividade está aproximadamente relacionada ao seu sucesso. Na minha opinião, o sucesso é fazer o que você quer com a sua vida. Para fazer isso, precisamos da espontaneidade, da resistência e da curiosidade da criança maravilha. Quando temos a coragem de fazer um pedido à nossa própria estrela, damos ao universo algo novo. Cada estilo de vida único que é alcançado recria o universo. Ser criativo não é apenas a nossa coroa de glória, é a nossa verdadeira imagem de Deus. Criar é ser como nosso Criador no mais verdadeiro sentido da palavra. A criatividade nos dá a chance de moldar nossas vidas como a nossa própria obra de arte. Fazemos isso ajudando a criar os padrões de toda a vida humana do futuro. A escolha criativa é o seu direito inato. Por favor, tome posse dela. E para encerrar essa parte do resumo do Volta ao Lar, eu quero destacar algo muito importante: a criatividade. Ela não é só sobre arte ou sobre criar algo bonito, mas é a porta de entrada para uma nova vida. Quando você ativa a sua criatividade, você abre espaço para enxergar caminhos diferentes, encontrar novas soluções e ressignificar a sua própria história. Por isso, não ignore os pequenos impulsos criativos do seu coração, porque é a partir deles
que você pode começar a construir um novo jeito de viver. Se esse vídeo te trouxe reflexões, curte e compartilha com algum amigo para que ele possa também aproveitar desse conteúdo. E já se inscreve no canal para você não perder os próximos resumos que vão chegar por aqui. E me conta aqui nos comentários de que forma que você tem usado a sua criatividade na sua vida hoje. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.